A entrevista do dia. Entrevista com o dia com a arquiteta e urbanista Olívia Costa, ela também é integrante do Comitê Técnico sobre Restauração Florestal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Vamos falar a respeito do Dia Mundial da Água, que foi no último sábado, mas é um tema sempre muito pertinente, né, Olívia? Obrigado pela presença, um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre água e sobre o trabalho do Comitê de Bacias. É um tema muito pertinente, acho que desde sempre, né, Olívia? Mas acho que ganha cada vez mais importância diante dos crescentes desafios de como lidar com a água e das situações que elas estão inseridas na vida das pessoas, né? Como você vê essa questão do debate sobre a água, né, das várias vertentes que envolvem ela? A água está envolvida diretamente em tudo que a gente faz, né? Acho que tanto na questão de consumo mesmo de água potável, fornecimento de água potável, as questões de produção de alimentos, por exemplo, as questões de saneamento básico também. Então, a gente tem aí uma série de coisas. E num país como o Brasil também, a questão de produção de energia, né? Porque a gente tem uma matriz energética majoritariamente ligada à questão da água, né? Então a gente tem aí uma série de coisas que a água é essencial para a nossa vida, né? E a água no meio urbano, como que você vê o trato das cidades em relação a isso, principalmente quando se trata no período de chuvas, né, em que às vezes há muito acúmulo de água e que acaba ocasionando em problemas e também desafios aí aos gestores? A gente tem aí, toda cidade precisa ter um planejamento urbano adequado, né? Então todas essas ações tem que estar previstas em algumas coisas. Então a gente tem os planos diretores e tem também, entre outros, plano de saneamento, plano de drenagem dos municípios. Então os municípios têm que ter plano de drenagem e em alguns casos, por exemplo, como aqui em Taubaté, já está sendo executado o plano de drenagem. Recentemente, acho que começou uma obra com relação à drenagem do município, um serviço que foi esperado durante muito tempo, né? Então, tudo isso com o apoio do Comitê de Bacias via FEIDRO. Uhum. O plano de macrodrenagem que você se refere. Isso, o plano de macrodrenagem. Uhum. Que até, segundo a Prefeitura, é um investimento de cerca de 100 milhões de reais. É um investimento muito grande e é necessário para todos os municípios, né? Todo município precisa saber como lidar com as suas águas. A gente veio de um crescimento que não teve planejamento, né? O início das cidades. E durante o decorrer do tempo esse planejamento precisa ir sendo adaptado com o crescimento das cidades também. Então elas vêm crescendo e precisa tudo isso ser planejado por um longo período de tempo, já prevendo algumas outras questões que vão aparecer aí no futuro. No seu conhecimento técnico, a alternativa que as gestões municipais anteriores aqui em Taubaté adotaram de canalização dos córregos, vendo o atual cenário, ela foi acertada ou faltou, ou há uma medida um pouco diferente, ou deveria ser alguma medida um pouco diferente em relação a isso? Agora sim, não é só Taubaté, né? Sim. A maioria das cidades aí veio de alguns processos de canalização de córregos, acho que talvez até por uma ideia meio que não se sabia, né? Então hoje a gente sabe que a água volta para tomar de volta o que era dela, né? Que eram as beiras dos rios. A gente tem aí uma série de canalizações em todos os municípios. Em geral, onde passavam os rios antigos são onde tem esse tipo de alagamento, que ocorre as maiores tendências de alagamento, por conta de que eram as várzeas dos rios, né? Então, a água tende a escoar para aqueles lugares e concentrar naqueles lugares, e é onde acaba acontecendo a maior parte dos alagamentos. Os córregos muitas vezes eram depósitos onde se despejava o esgoto, né? Também. Então, a alternativa muitas vezes do prefeito da época, vamos canalizar o córrego para evitar que esse esgoto corra a céu aberto, né? Em muitas cidades ainda tem a mistura da água de muita coisa misturada ainda de esgoto junto com drenagem de água pluvial. Na verdade, hoje se pressupõe que elas estejam distintas, né? Sejam canalizações distintas, e a ideia é que onde ainda tem a mistura que se separe, mas equivocadamente porque são tubulações antigas e tal, precisam ser modernizadas. Olívia, essa questão da qualidade da água em córregos, tem alguma referência que mostra que é possível cidades altamente densas de população, de estrutura urbana, terem córregos de boa qualidade de água, que possam
assim, serem vetores ali de qualidade de vida, com córregos abertos e de uma boa qualidade? Isso com certeza. A gente tem alguns exemplos internacionais aí, né? Seul, algumas coisas na Europa. A gente tem algumas coisas que são referência, sim, e o meu entendimento como urbanista, e aí é uma opinião pessoal, é que a gente deveria olhar um pouco mais para os nossos rios urbanos, né? Inclusive aqueles que estão tampados. Eu sou, inclusive, a favor de estampar, descanalizar alguns rios urbanos onde seja possível que isso seja feito. A água, os córregos, eles precisam dessa água, dessa vida, né? Dessa área de respiro aí. Eu estou aqui prestando atenção, viu, Olívia, no que você está falando, e vem aqui na minha memória, nós estamos aí já há mais de 50 anos na profissão, e eu acompanhei tudo, trabalhando já no rádio, né, a canalização da cidade de Taubaté, ou canalizações da cidade de Taubaté. E havia uma justificativa, e ele era engenheiro, né, o prefeito Bernardo Ortiz, quando defensores do meio ambiente, na oportunidade, criticavam e tentavam mover uma ação contra isso, isso há 35 anos atrás, e ele dizia o seguinte, quase 40 anos atrás, ele dizia o seguinte: só critica quem não mora na frente do córrego. Quem não mora na frente do córrego, não está numa baixada, está num lugar que não é afetado pelo córrego, pela inundação, pelo mau cheiro, aí critica. Então eu vou canalizar, sim, foi o discurso do professor Bernardo Ortiz, com aquele sotaque carioca, né, que ele tinha na época lá, e mandou canalizar tudo, né? E daí tem esse posicionamento que isso contribui também para problemas aí do meio ambiente, dos rios que cercam aí a cidade. E você mesmo diz, todos os municípios, a grande maioria também canalizou, né? Então é uma prática comum que não dá para voltar atrás. Tem gente que fala assim, olha, tem que tirar o cano e voltar até o córrego aqui, né? Isso é impossível da gente imaginar. Em alguns lugares não dá para fazer mesmo, né? Mas você defende isso? Você defende que seja descanalizado os córregos? Não necessariamente descanalizado, mas a gente precisa ter uma previsão de quanto de água vai ter. Precisa ter, por exemplo, um projeto de arborização urbana que está intrinsecamente ligado à questão de retenção e diminuição da velocidade de água da chuva. As árvores, elas retêm boa parte da chuva, 60% da chuva que cai nelas, elas retêm durante cerca de 2 horas. Então, no período, por exemplo, de uma chuva ou uma tempestade, de, por exemplo, uns 20 minutos, que é geralmente o que acaba alagando, às vezes a gente até chegar a 1 hora, ela retém essa água que cai nela por um certo tempo. Ela aumenta a possibilidade de infiltração de água no solo, a questão da arborização. Então, são coisas que, às vezes, a gente não parou para prestar aí atenção durante a história, mas que agora a gente passou a prestar atenção, ainda mais com a coisa do agravamento da crise climática. Quando foi feito, não se pensou em tudo isso, né? Que poderia causar, né? Não havia um estudo também sobre isso, né? Não havia, a gente não prestava atenção nessas coisas e a ideia, a gente acho que talvez tenha perdido a mão aí no trem da história, na velocidade de urbanização dos municípios. Mas tudo custa, né? A gente vive com verba, né? Cada cidade tem o seu dinheirinho contado ali, não existe uma verba destinada, isso daí é obra para governo do estado, é obra para governo federal. Menos, né? Não, porque se você trabalha com 6% de uma verba de um orçamento, com tanta coisa para fazer na cidade, esse dinheiro é insuficiente para você trabalhar com esse problema aí dos córregos e tudo mais. Eu estou dizendo isso. Mas existem fundos, né? Então, sim, é isso que eu falei. Do município captar foi o que eu falei. Esses fundos vêm do governo estadual, vêm do governo federal e até de instituições que trabalham pela preservação do meio ambiente. Dentro desses fundos, esse dinheiro ele não poderia ser utilizado, primeiro, para a recuperação daquilo que possa ser recuperado pela rede que hoje está canalizada, mas principalmente para sanar o problema e cuidar do problema que tem origem, que são os córregos ainda a céu aberto, quando chegam na cidade. Sim. Nós temos esse problema sério, inclusive, né? De córregos que chegam até a região urbana, não são cuidados,
Hoje tem muito lixo, tem muito entulho e tudo mais, tudo isso provoca transtornos ao meio ambiente, não? Sim, por isso que a gente fala em projeto de macrodrenagem, né? A drenagem básica de dentro do município, ela é um pouco menor. Então, macrodrenagem, ela pega o território todo no município, o plano de macrodrenagem, e precisa ter as ações para serem executadas previstas dentro do plano de macrodrenagem. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a questão de assoreamento de rios. Então, se não tiver cobertura vegetal lá na parte de onde nasce o rio, onde o rio vem, até ele chegar na área urbana, se não tiver cobertura vegetal, a gente tem, por exemplo, assoreamento, e aí esses resíduos eles vêm parar no meio urbano e acaba também prejudicando. A questão de resíduos sólidos também está ligada, porque você precisa ter um gerenciamento de resíduos sólidos eficiente no município para que as pessoas não descartem irregularmente os resíduos junto aos córregos. A gente sabe que o maior índice de descarte regular de resíduo é em beira de córrego, né? Tá ali com mato e tal, a pessoa vai e descarta. Só mais uma colocação aqui do Ademar a respeito do tema do assunto. Ele fez outras colocações que envolvem prefeitura, daí não é o tema aqui da entrevista, a gente só menciona, mas o Ademar coloca a seguinte opinião, Olívia: descanalizar os córregos é preciso, resolve definitivamente os problemas de enchentes, buracos e alagamentos e acaba com os cones. Tem aquela referência de cone em Taubaté. Eu vou pegar essa pergunta dele, porque eu tenho uma curiosidade. O que está acontecendo aqui em Taubaté com tantos cones aí, para você, no seu conhecimento como engenheiro, o que realmente está acontecendo? De surgir tantos buracos aí nas ruas e avenidas onde tem canalização. O que acontece é que a água ela vai passar por algum lugar. E se a tubulação é antiga, às vezes ela acaba saindo, quebrando, ou alguma questão assim, acaba quebrando. E às vezes excesso de trânsito, ela acaba quebrando. E aí a água passa por algum lugar e ela escapa mesmo. E ela vai comendo silenciosamente, ruindo a terra que está por baixo. E a hora que a gente descobre a hora que cai. Onde não tem canalização é rede de água. É rede de água. Que está com vazamento, está com problema, acaba causando. Pode ser rede de água, pode ser rede de esgoto, pode ser drenagem de água pluvial. Mas não tem nada a ver com córrego, então, já é diferente, né? Se for lugar que não for próximo de córrego, não tem nada a ver com córrego. Né? Tá. Você acha que tem que trocar a canalização? Como é que é o seu pensamento como profissional? Eu acho que precisa ter um planejamento aqui em Taubaté. Sabesp, não? Não. Sabesp, né? Precisa ter um planejamento. Na verdade, a água pluvial, lá em Cruzeiro, as duas coisas são misturadas, porque na verdade é sistema autônomo, né? Guará também, enfim. Mas quando a gente tem a parte de drenagem de água pluvial aqui, por exemplo, é separado. Uma coisa da prefeitura e a outra parte é da Sabesp. Então, tem uma previsão aí de modernização dessas tubulações, de revisão do que está acontecendo e de como é que está, um planejamento urbano mesmo, com um prazo, com um cronograma estipulado, para que se possa fazer manutenção de todas essas tubulações. É necessário, né? Porque nada dura para sempre, né? A gente precisa sempre de ter manutenção nas coisas. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte, Olívia: no início da entrevista você falou também que o trabalho de vocês também é na água potável, também é o trabalho. Em Taubaté tem muita reclamação quanto a qualidade dessa água. A população reclama muito da qualidade dessa água, né? Você tem conhecimento disso? A área sua tem esse conhecimento dessas reclamações que acontecem sobre a água fornecida pela Sabesp aqui em Taubaté? O que poderia ser feito para resolver esse assunto? Então, a Sabesp, assim como diversos sistemas autônomos, também responde diretamente à agência estadual, né, fiscalizadora. Então, a gente tem que... Essa questão é acompanhada tanto pela CETESB quanto pela agência. E tem um sistema que chama Ciságua, que a Vigilância Sanitária recolhe em alguns pontos do município, ela recolhe e para ver a potabilidade da água. Esse sistema é um sistema federal, então o Estado é responsável em cada município por recolher a água nesses pontos específicos e encaminhar ao Estado. O Estado sobe no sistema dele e vai para o sistema federal, que chama Ciságua. Então, se alguém quiser pesquisar sobre qualidade de água, pode ter os dados aí no Ciságua. Agora, porque aqui em Taubaté é crítico isso. Eu estou tocando no assunto porque eu acho que é interessante, até da sua experiência, seu conhecimento.
Toda reclamação que é feita para a Sabesp quando tem um problema, e é constante esse problema em Taubaté, em várias regiões de Taubaté, a água com gosto, a água com cor, barrenta, saindo na torneira do cidadão ali que vai tomar a água, que vai usar para lavar roupa, que vai tomar banho. E existe uma revolta muito grande. Você imagina uma água barrenta caindo no seu chuveiro, né? Ao invés de você tomar banho, você se suja, né? E daí é feita reclamação para a Sabesp. Quando é feita a reclamação para a Sabesp, vem como resposta da Sabesp o seguinte: olha, foram feitos testes e a água é potável, ela tem uma qualidade boa. A pessoa vê que não, porque ela está com gosto, está com barro e coisa e tal. Quer dizer, é uma situação que causa até por parte da população indignação. Não vou colocar revolta, vou colocar indignação, porque Taubaté não consegue mudar esse quadro, né? Como fazer para mudar esse quadro, né? Dessa água que está sendo servida em Taubaté? Eu acho importante ser colocado isso. Essa melhoria de mananciais até, inclusive, porque na verdade é a água que vai estar indo para captação, né? Então, a parte de restauração florestal, por exemplo, nos mananciais, ajudaria, por exemplo, na questão do barro, né? A gente sabe que a água ela passa por um processo é aplicado uma série de componentes, coisas químicas para poder tratar essas águas. Então, a estação precisa estar funcionando adequadamente para que essa água chegue potável. Mas, com relação, se essa Sabesp, ou às vezes pode ter sido algum rompimento de tubulação no caminho, que aí deixou água com barro, enfim, tem uma série de coisas que pode vir a deixar a água, mas se realmente a Sabesp, o governo federal é fiscalizado, né, a vigilância sanitária fiscaliza, e isso vai precisar água. Então, a senão a gente de tá fica potável mesmo, é teste. A gente, tudo é permitido, um problema de encanamento, um problema, como você falou, de rompimento, de canalização. Acontece, então a gente sabe o que acontece. O grande problema que tem em Taubaté é não haver uma explicação por que está acontecendo aquilo ali. Por quê? Porque se você tem uma explicação sobre o porquê que está acontecendo, aí você diz, olha, eu não estou conseguindo servir essa água com a real qualidade em virtude desse problema, o que pode, eu estou no achismo, mover alguma coisa contra no sentido de pagamento por aquilo ali que não está sendo cumprido. Porque qual é o cumprimento por parte da empresa, da Sabesp? Colocar uma água de boa qualidade na sua torneira. Se não for de boa qualidade, você não paga. Seria isso, né? Então fica sempre falando, não, tá bom de qualidade, pode beber, pode tomar. Só que o povo se revolta. Eu juro que vou fazer só uma pergunta a mais para você e vou liberar para o Bruno Lemes ter sequência aí com a entrevista. A sua agência sofre muito com o meio político? Existe conflito naquilo que você defende com aquilo que o meio político, vamos dizer assim, precisa ou até exige? Qual é esse entendimento entre aqueles que fala tecnicamente com aquele que fala politicamente? Aí eu vou te falar uma opinião pessoal minha. Que bom. Eu acho que às vezes a política atrapalha mais do que ajuda. A gente tem uma série de coisas, inclusive na parte ambiental, que é o que você falou, que às vezes o outro prefeito, o Bernardo Ortiz, Bernardo né? Ortiz. Que ele resolveu fazer, por uma questão política, ele resolveu tubular todos os rios e aí acabou ficando a parte ambiental meio que como um vilão. Mas, na verdade, não é a gente que precisa, não é o meio ambiente que precisa da gente, ou não é floreio. Ninguém faz a parte ambiental porque precisa ficar bonito. A gente faz porque a gente precisa do meio ambiente, gente. Então, não vai, se a gente for contra as coisas ambientais, a gente não vai ter o retorno que a gente precisa dele. A gente precisa dele para viver. E aí acaba sendo muito grave. Então, às vezes, algumas questões políticas, elas passam por cima das questões ambientais e acabam prejudicando. A longo prazo, você vai ver lá na frente que isso vai mais prejudicar do que ajudar, né? E, às vezes, a gente tem essa questão de se manter ali na questão política, se manter no poder e tal, e isso acaba prejudicando porque deixa de fazer, ou falta de continuidade de política pública. A gente vê muito isso acontecer também, muda de um mandato para o outro, e aí um não continua porque foi o outro que começou. Então, acho que acaba sendo muito grave e prejudicando realmente o que deve acontecer, todo o planejamento que os municípios têm que ter, né?
Muito bem, seguimos em entrevista com a arquiteta e urbanista Olívia Costa, que também é do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, da Câmara Técnica de Reflorestamento. Restauração Florestal. Restauração Florestal, né? Esse é o termo correto. Gostaria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho e a importância desse tipo de ação junto aos rios da Bacia Hidrográfica. Na verdade, o comitê desempenha um papel de regulação e de segurança hídrica aqui na nossa região, né? O Comitê de Bacias. É um órgão importantíssimo, pouca gente tem conhecimento da importância do comitê. E além desse tipo de regulação e apoio em diversas ações, o comitê também aprova a questão de tomar valores com relação ao projeto FEHIDRO. O FEHIDRO é um fundo de recursos hídricos estadual, porque a água é um bem público e toda vez que a gente consome água, a gente paga uma porcentagem para o governo, né? Então, o governo não, para um percentual público, né? Porque é um bem público. Esse uso, ele é custeado e esse recurso captado, ele vai para um fundo. No caso do FEHIDRO é um fundo estadual, a gente tem também um fundo federal, no caso se fosse captar do Paraíba do Sul diretamente, mas se for em outros rios é estadual. Então, ele disponibiliza geralmente 1 ou 2 vezes por ano um edital para poder fazer uso desse recurso, né? O que vem diretamente para a Bacia do Paraíba do Sul. E aí as prefeituras, as associações, elas podem captar esses recursos junto ao Comitê de Bacias. Atualmente a gente está com o edital aberto, que vai até dia 31 de março, e tem cerca de 17 milhões, porque acho que o último foi 14, esse é 17, o último foi 17, esse é 14. E para poder serem disponibilizados para uso com relação a bem hídrico, né, na região. Então a gente tem aí, vocês podem abrir, está na página do Comitê de Bacias, CBHPS, e vocês podem abrir e consultar esse edital para poder serem tomadores desses recursos do FEHIDRO. E a importância da restauração florestal para a Bacia do Paraíba? Recentemente a gente teve a aprovação do plano de restauração florestal, é um plano diretor de restauração florestal, que é um plano que prevê diversas ações para que a gente possa melhorar a qualidade da restauração florestal no Vale do Paraíba, principalmente as questões de área de preservação permanente e mananciais. Então, a gente tem ações aí previstas num horizonte de 12 anos, né, que é junto concomitante com o plano de bacias da nossa região, e que a gente possa melhorar e investir tanto em soluções alternativas de tratamento de soluções ambientais, vamos dizer assim, né, baseadas na natureza, para as questões hídricas. Então, para aumentar a oferta de água, você aumenta a oferta, você reduz assoreamento, que eu já disse agora há pouco, a gente aumenta a produção de água na nossa região, aumenta a parte de infiltração de água no solo. Então, tudo isso é ligado à restauração florestal. E também a questão que os produtores rurais, eles podem ir fazendo a adequação de suas propriedades, né? Tem o PRAI, então eles também precisam olhar um pouco para essa questão da restauração florestal, porque uma hora eles vão ter que ter a propriedade adequada com relação ao programa de readequação ambiental das propriedades, e o Comitê de Bacias, eles podem tomar recurso no Comitê de Bacias via, por exemplo, sindicatos rurais, via associações não governamentais, enfim. E no caso, assim, o reflorestamento é até uma questão de melhorar a qualidade da água, por exemplo, tem rios que são muito barrentos, né? Reflorestar as margens seria também ter essa possibilidade de melhoria da qualidade da água? Sim, com certeza, porque diminui o assoreamento, então diminui a parte toda, ele dá uma filtrada melhor nas águas. A própria floresta, ela retém boa parte desses sedimentos, né? E aí a água acaba chegando mais limpa e com mais qualidade, às vezes mais limpa, em maior quantidade e com mais qualidade. Muito bem. Olívia, agradecemos a sua presença aqui nos estúdios da 99, no estúdio da 99. Obrigado pela entrevista. Sucesso aí nesse trabalho de todo o comitê em relação
a melhoria da qualidade da água aqui no Vale do Paraíba, no caso da bacia do Rio Paraíba do Sul. Eu que agradeço. Obrigada. Um bom dia para todos. Muito aí. bom dia. Muito obrigado.